É por isso que os relacionamentos não estão dando certo. Enquanto as pessoas não entenderem isso, vai ficar muito complicado. Quantos divórcios, quantos términos de namoro, de casamento. Veja, é muito simples de compreender isso. Tem que se resolver essa questão do segundo degrau, da questão afetiva. E é muito simples se as pessoas compreenderem como que isso funciona. Já falei algumas vezes aqui no canal e vou falar novamente. Existe um sistema bioquímico que rege este sentimento de amor, esse sentimento romântico. Quando você, uma mulher, se apaixona por um homem ou um homem se apaixona por uma mulher, este sentimento é regido por uma bioquímica que acontece no seu corpo. Só que existem algumas variações. E se você não entender como isso funciona, normalmente isso vai acabar. Esse sentimento que você percebe, essa sua paixão pelo outro, esse seu desejo pelo outro, pode acabar rapidamente se você não compreender isso e não seguir esse caminho. Claro que vão ter algumas exceções que podemos falar assim, uma coisa muito, podemos chamar até de sorte. Esse casal vai ter uma sorte enorme que se começar meio de forma quase que não seguindo o protocolo, vai dar certo. Mas essas são as exceções. Vamos dizer, no seu caso, como é que está o seu relacionamento? Quantos casamentos você teve? Se só teve um casamento, terminou? Como que tá? Pensa aí. Deixa nos comentários aqui que eu quero saber. Como que está o seu relacionamento? Tá indo bem? Você está no primeiro casamento, no segundo, no terceiro? Como é que tá? O que que acontece? Existe um ponto fundamental que é a posição e o momento que o casal se encontra. Quando você conhece uma pessoa, vocês estão no que é chamado de posição e momento semelhantes. A sua posição está em um ponto e você encontra essa pessoa. Então, você estava aqui e o seu parceiro estava aqui. E vocês se encontram numa mesma posição. E o momento é a velocidade. Então vocês estavam caminhando, de repente no parque, caminhando e se esbarraram e se conheceram. Então, posição e velocidades semelhantes. Então, se conheceram, já partiram para o beijo e logo já foram para o ato sexual, loucamente apaixonados, ficaram juntos, 6 meses se casaram. Tudo maravilhoso, tudo perfeitamente. A princesa e o príncipe do conto de fadas, a coisa mais linda do mundo acontecendo. E tudo indo bem. Até que o tempo foi passando e, de repente, um dos lados, ou o homem ou a mulher, chegou em casa, olhou para a esposa e disse: Eu não te amo mais, eu quero a separação. Eu me apaixonei por outra pessoa. Já viu isso nas novelas, nos filmes, na vida real? Acontece isso todo santo dia nas melhores famílias. Me apaixonei por outra pessoa. E de repente dá aquele famoso pé na bunda, como o pessoal chama, né? Ou seja, você, pelo amor de Deus, eu fiz tudo por esse homem, eu me entreguei, eu fiz tudo, me dediquei minha vida, fiz tudo. Depois de pouco tempo, ali, 3 anos de casados, o homem de repente chega e diz que se apaixonou por outra pessoa. Como assim? Como isso é possível? Mas parecia que eram almas gêmeas, tudo perfeito, tudo indo bem. Por que que isso acontece? A primeira coisa é que esse homem, se a mulher for, claro, uma mulher também boa, não uma tranqueira. Desculpe, e o homem também uma tranqueira.
Então, eu estou falando pessoas normais que se dedicam, são boas pessoas normais, que realmente o homem poderia ter ficado com essa mulher e a mulher ficado com o homem, pessoas normais. O que que acontece? Existe um tempo limite que faz com que isso tenha um fim. Porque quando você inicia esse relacionamento, o que eu falei, posição e momento, vocês estão em posições e momentos semelhantes, vibrações semelhantes. Então vocês estão aqui, ó, muito semelhantes, se encontraram. Só que depois de um tempo, eu já falei várias vezes isso, mas vou falar outra vez. Você, mulher, passa a se interessar por assuntos sobre espiritualidade. E você, mulher, passa, e vice-versa. Estou dando um exemplo aqui da mulher, mas pode ser com homem, acontece dos dois lados. Não importa se é homem, se é mulher, não importa o tipo de casal, acontece com todo mundo. Então a mulher passa a se interessar por assuntos de espiritualidade, ela começa a estudar sobre lei da atração, física quântica, cocriação. De repente ela encontra aí na internet o professor Hélio Couto e vai estudando, e ela começa a ter uma posição diferente e uma velocidade diferente nesse assunto. E o homem está aqui, no azul, e a mulher está aqui. De repente a mulher vai estudando e começa a subir. O homem ficou ali. E suponha que o homem ficou apenas assistindo futebol, vendo o Neymar jogar, Neymar Júnior no Santos, e o homem é fanático ali pelo Santos, e o que ele gosta é do Santos. Então, todo jogo do Santos está lá ele jogando, está lá ele acompanhando o jogo. E a mulher foi estudar outros assuntos, foi acompanhar outros assuntos, e a mulher se afastou muito nesse campo. O que que vai acontecer? E pode ser em qualquer setor, sabe? A mulher, de repente, entrou numa faculdade, o homem não gosta de estudar, e a mulher já está fazendo pós-graduação, está fazendo mestrado, doutorado. O cara não gosta de ler nada, não gosta de estudar nada, nunca gostou e diz que não vai gostar. Ele não gosta disso. O negócio dele é outro, é tomar cerveja, comer churrasco e assistir o Neymar jogar futebol no final de semana. O negócio dele é esse, ele não quer saber de outra coisa. Só que a mulher foi crescendo, então eles ficaram ali, às vezes passou mais de 3 anos, às vezes 10 anos, né? E a mulher decolou. Só que de repente a mulher, ela se afastou tanto desse homem, nesse nível, nesse ponto, que a posição e o momento dela está a anos-luz de distância. E o homem ficou lá. De repente, quando eles chegavam para jantar, não havia mais assunto, porque o homem ficou paralisado, estagnado. E ficou ali naquele mesmo assunto de 10 anos, a mesma coisinha, e a mulher agora de repente está falando sobre subpartículas, sobre colapso da função de onda, emaranhamento quântico, entrelaçamento quântico, computador quântico, galáxias, emaranhado de galáxias, buraco negro, etc. Já está fazendo coisas, já está estudando astronomia, é outra coisa. Astrobiologia, está interessada por outros assuntos, expandiu, está investindo em negócios e etc. A mulher que foi crescendo. E o homem ficou lá no futebol e no aquele antigo emprego dele. Ou aquela lojinha dele lá que está aquele mesmo assunto, a mesma coisa, ele não quis crescer, não quis expandir, não quis nada. A mulher se afastou. O que que vai acontecer com esse casal? Não vai dar certo. Aí tem pessoas assim, não, dá certo sim, eu sou muito diferente do meu marido, mas nós estamos há 30 anos e está dando certo. Está dando mais ou menos, né? Mais ou menos. Segundo os maiores especialistas no assunto, esse casamento aí não está dando muito certo, não. E é o que a gente vê, é só você olhar e perceber. Me fala como que esse cara aqui, que só gosta de futebol, cerveja e churrasco, e essa mulher aqui parou de beber, e ele gosta de churrasco, cerveja, cigarro, charuto, Neymar, e tá aqui. E não mudou, a vida 10 anos.
E a mulher evoluindo, evoluindo, despertar da consciência, outros assuntos, está estudando agora negócio, investimento, crescendo, virou uma executiva de uma empresa agora. Então está pensando em crescer mais, crescer mais. Então tá aqui. Como que essas pessoas vão sentar e vão conversar? E qualquer setor, ela cresceu, tem 10 anos que ela está estudando, tem 5 anos. Um ano já é muita diferença. 6 meses você estudar um assunto, porque antigamente não tinha tantas informações como tem hoje. Sabe, antigamente eu falo pouco tempo, eu falo agora não muito tempo, assim. Antes da internet agora, da gente ter, por exemplo, o YouTube, agora tem chat GPT, então as informações eram mais lentas. Poucas pessoas tinham acesso à universidade, por exemplo, à biblioteca, cidades do interior tinham pouco conhecimento. Então as pessoas tinham qual conhecimento? Era o que passava ali no Fantástico, no Jornal Nacional. Então o nível de velocidade e momentum dos casais eram muito semelhantes e mesmo assim já havia separação. Então era muito semelhante. Hoje em dia, com a quantidade de informação que existe, a velocidade e o momento dos casais é extremamente diferente quando eles vão para caminhos diferentes. Por isso que é importante ambos buscarem conhecimento juntos, buscarem crescer, evoluir em caminhos juntos. Ambos têm que se esforçar para que o casal cresça. Porque se você quer estar crescendo em uma direção, a outra pessoa precisa te apoiar, participar. Não estou falando que os dois têm que fazer a mesma coisa. Não precisa disso. Mas precisam se apoiar mutuamente, precisam crescer juntos, ter interesses semelhantes. Porque se houver interesses muito diferentes, é muito difícil. Segundo os especialistas no assunto, os maiores especialistas do mundo, essa diferença vai fazer com que as pessoas se afastem muito. E tem aquele outro probleminha no início que a gente falou, que esse casal já foi pro ato sexual logo no início. Tem um detalhezinho aí que ajuda muito. Se o casal souber disso logo no início, é difícil, não é fácil esse caminho, que é o caminho mais difícil, que é o caminho da dopamina e o caminho da, vamos ver se vocês sabem aí, ocitocina. Tem o caminho da dopamina, que é o caminho mais rápido. Os dois caminhos têm dopamina e ocitocina, mas tem um que logo no início você recebe uma quantidade maior de dopamina, que é a recompensa. Então, quando você encontra uma pessoa, logo no primeiro dia já vai pro beijo, tipo aqueles encontros de balada ou relacionamentos de verão, de carnaval, encontrou aqui, já beijou, esse casal formou uma ligação bioquímica no corpo e no cérebro dos dois, que esta neuroassociação faz com que quando você olhe para aquela pessoa que você conheceu assim, já saiu beijando, automaticamente o seu corpo libere determinadas substâncias. E uma delas se chama dopamina. Então você tem uma quantidade de dopamina quando você encontra aquela pessoa, quando você escuta a voz daquela pessoa. E isso é como se fosse um vício. Você está viciada naquela pessoa, apaixonada naquela pessoa. Então quando você liga para ela, você tem essa sensação que a dopamina faz você sentir. E isso é bom. Então você tem um sentimento que você imagina ser o amor. Claro que existe amor aí, porque o amor ele está emanando do vácuo quântico. Então quando você entra nesta vibração, você se aproxima desse sentimento de amor. Tudo bem. Só que a dopamina começa a se tornar uma coisa frequente no seu corpo. E o seu corpo vai se autorregulando. Então, quando você encontra essa pessoa hoje, no primeiro dia, tem esse amor, esse relacionamento, aí você beija, não sei o que, aquela coisa boa, e vai aumentando a quantidade de dopamina e vocês vão se apaixonando, apaixonando loucamente. Só que aí chega um momento que a dopamina vai diminuir. Essa quantidade de dopamina começa a diminuir. Alguns especialistas citam um prazo de 6 meses a 3 anos na média. Pode durar um pouquinho mais, mas dura isso aí, 6 meses a 3 anos. Aí de repente a dopamina começa a diminuir. Aí o que acontece? No início era aquela paixão louca, aquele negócio. Aí depois o casal se acostuma um com o outro e nem tem mais tanto liberação de dopamina.
e acaba perdendo, vamos dizer, a graça para um dos lados, um mais rápido do que o outro. Então olha para o outro e diz: eu não te amo mais. Ela não sabe que só a quantidade de dopamina que diminuiu, porque ela não entende como fazer isso, não entende como fazer a quantidade de dopamina aumentar novamente. O que precisa ser feito para que não aconteça esse caminho problemático? Isso pode mudar. As pessoas que começam por esse caminho conseguem reverter isso depois, se tiverem conhecimento. Sem conhecimento é muito difícil. Pode conseguir por tentativa e erro. Aquela questão, vai tentando aqui, mexendo aqui, vão tentando e a coisa pode mudar. Vão persistindo no casal, fazendo terapia de casal e até que eles conseguem melhorar e liberar mais ocitocina, hormônio do amor. Então eles entraram pelo caminho do hormônio do desejo, o hormônio do sexo. Estritamente atração sexual, preservação da espécie, procriação, gerar descendentes. É uma força da natureza que vai fazer com que vocês procriem. Então entrou por esse caminho. Então já conseguiu fazer o que precisava, aí se afasta. O interesse diminui, porque é um mecanismo biológico, bioquímico, mecanismo de preservação da espécie. Só que você no início você pode usar a parte sua mais moderna e deixar a parte primitiva um pouquinho de lado. Você contém a parte mais primitiva, que é a parte da preservação da espécie. Então, quando vocês forem se conhecer, o que é o recomendado que se faça? Que ao invés de ir logo para beijos e ato sexual, vamos dizer assim, ao invés de ir logo para o ato sexual, de formar essa ligação bioquímica logo no início, o casal, o homem e a mulher, tanto o homem quanto a mulher, precisam esperar um pouquinho, dar um tempo, aguardar um momento. Não importa também se são mulher com mulher, homem com homem. Tem gente que fala assim, nossa, mas e essa situação, homem com homem, mulher com mulher? Se as pessoas se amam, elas são livres para fazerem o que quiser. Então aqui a gente não está falando de nada disso, entendeu? São pessoas que se amam. Então vamos usar esse exemplo de homem e mulher. Então, você, ao invés de começar por essa via de dopamina, você pode frear um pouquinho isso aí, fala calma aí um pouquinho e vamos começar pela via da ocitocina, que é muito fácil também de você entrar nessa via. O difícil é você conseguir segurar um pouquinho essa outra, porque é muito forte. Realmente, claro, né? Como diz o pessoal, somos seres humanos. Então essa força da natureza é muito forte e esse desejo ardente acontece. Só que você consegue dar chega para lá um pouquinho nessa primeira reação do seu corpo e usar o seu cérebro, sério, e usar a parte mais moderna do seu cérebro. Quando você faz isso, e ao invés de ir simplesmente pela atração física, a atração física é importante, claro, você viu a outra pessoa e a pessoa se interessou pela outra pessoa, que a outra pessoa é bonita, ela é atraente, etc. Tudo bem, tá tudo bem por aí. Só que se for só por esse caminho é problemático. Aí você precisa formar essa outra ligação, que é a ligação da ocitocina, o hormônio do amor. E você consegue fazer isso através de ações de serviço para outra pessoa, você ajuda outra pessoa com alguma coisa, você faz um elogio, você aprecia alguma coisa na outra pessoa, apreciação sincera. Por exemplo, você admira o trabalho que a pessoa realiza, você admira a forma que ela se comporta em determinada situação, você admira como ela pensa, a filosofia de vida, você admira. Então aí você expressa, ela tem várias formas de fazer isso. Você admira a pessoa, aprecia a pessoa. E vão se conversando. Então conversa, toma um café, 2 cafés, um chá, 2 chás, e vão conversando e se admirando, conversando, quase que como se fosse formando uma amizade. Só que isso não vai ser uma amizade porque você tem a atração ainda.
a outra atração, a atração da dopamina. E a ligação vai ficar bem forte. Então, os dois precisam saber, porque eu já vi pessoas fazendo assim. Tipo, uma pessoa sabia desse conhecimento e a outra pessoa não sabia. Aí essa pessoa começou a colocar em prática isso. Aí a outra pessoa começou a ficar chateada, falou assim: "Nossa, mas eu acho que você não sente atração por mim, porque eu te procuro, eu tento te abraçar, eu tento não sei o que, te agarrar, já quero te levar para a cama e você não se move." Entendeu? Vieram reclamar, falar isso aí, mas você ensinou isso, agora a outra pessoa está achando que eu não sou atraída por ela, não estou atraída por ela, está dizendo que eu não sinto atração sexual por ela. E ela falou: "É claro que eu sinto, mas eu estou seguindo o protocolo da bioquímica do amor." Lembra? Então, seguindo o protocolo é esse, você precisa esperar um pouquinho e conversar, e a outra pessoa é melhor que ela saiba disso, então ela precisa aprender isso. Por isso que esse conhecimento também precisa ser passado para mais pessoas. Fazendo isso, esse caminho da ocitocina, a tendência, as pessoas que têm esse tipo de conhecimento, que vão seguindo pelo caminho da apreciação, do amor um pelo outro, amor ao próximo, vocês vão sempre reacendendo esse caminho da ocitocina. Um abraço também libera mais ocitocina ainda. Depois um beijo libera ainda mais ocitocina. E depois o ato sexual, fazer amor, vai liberar ainda mais ocitocina e também vai liberar dopamina. Só que quando você continua liberando ocitocina durante a vida toda que você entrou por esse caminho de apreciação, você não vai xingar a outra pessoa, não vai maltratar, tem que tratar com amor e carinho. Esse caminho da ocitocina vai continuar como se fosse um ciclo, continua aumentando, aumentando e se restaurando durante a vida toda. E isso forma o que é chamado de um amor para a vida toda. E a dopamina continua se reacendendo se tiver o caminho da ocitocina sempre ativo. E a dopamina continua porque o corpo vai continuar liberando isso e essa paixão reacende durante muito e muito tempo. É claro que o nível de dopamina diminui um pouquinho depois de um tempo, mas ela continua se elevando. Pode não ser igual aquele início ali, logo quando se encontrar, se apaixonar, e mesmo pelo caminho da ocitocina, mas o amor vai continuar durante a vida toda. E isso é maravilhoso, isso está diminuindo nos dias atuais. E isso não é muito legal. As pessoas estão com menos interesse de manter um relacionamento sério, de casamento, estão se afastando cada vez mais, pessoas estão ficando cada vez mais pessoas solteiras, porque não entendem isso. Vivem se decepcionando e a tendência, se continuar da forma que o mundo está, é que mais pessoas fiquem solteiras. Mas com esse conhecimento, isso se resolve e é muito importante que isso se resolva logo. Porque senão as pessoas não resolvem o segundo degrau e não vão para o terceiro degrau, para o quarto, para o quinto, para o sexto, onde tudo acontece naturalmente. A vida da pessoa fica muito mais fácil quando ela chega no quinto degrau, que é o caminho da espiritualidade, que falaremos em um outro vídeo. Agora, você quer melhorar o seu relacionamento? Quer atrair um relacionamento novo para a sua vida? Melhorar a sua autoestima? Melhorar aí, talvez, a sua vontade de ir para uma academia, melhorar a alimentação? Você quer focar nesse setor dos relacionamentos? Quer atrair uma pessoa boa? Quer conhecer uma pessoa boa? Quer se sentir mais confiante, uma autoestima mais elevada e melhorar, inclusive, o seu comportamento, a sua forma de conversar, a sua inteligência, a sua sabedoria, expandir a sua consciência nesse setor? A ressonância mental é uma ferramenta que eu desenvolvi, uma ferramenta de reprogramação do subconsciente e que também altera a sua assinatura energética, a sua assinatura vibracional. É uma ferramenta que sempre funciona. Se você quer conhecer ela, eu tenho um link aqui na descrição e certamente vai te ajudar bastante. Não nos primeiros dias, se você já tem problemas há algum tempo com relação a isso. Mas depois de um certo tempo, você vai utilizando, isso certamente vai fazer com que você tenha bons resultados nesse setor também. Eu tenho milhares de pessoas que já são clientes e muitas pessoas apresentam resultados muito incríveis, resultados muito interessantes, inclusive no setor dos relacionamentos.
Pessoas que estavam solteiras há anos utilizam a ressonância mental, 4, 5, 6 meses, de repente conhecem pessoas maravilhosas e estão tendo relacionamentos muito melhores do que tiveram no passado. Se você quer saber mais sobre a ressonância mental, eu tenho um link aqui na descrição, também tem o meu WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida, esclarecer qualquer coisa relacionada à ressonância mental ou também sobre esse tema. Será um prazer conversar com você. Muito obrigado por sua presença e até o próximo vídeo.